Gente, aqui é Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu tô de óculos porque eu tô com uma alergia aí, por causa de um rímel que eu usei que tava passado. Vou jogar fora esse rímel, deu uma alergia no meu olho. Por isso que eu tô de óculos, tá? Daqui a pouco melhora, daqui a pouco passa, não é nada sério. Então, gente, mais um caso, eu compartilhe meu vídeo, divulgue meu canal, tá? Se inscreva no meu canal. Muito obrigada por estar aqui, por assistir minhas experiências dentro da minha paranormalidade. Eu tenho aqui um caso para trazer, vou falar um ou dois casos, se der tempo, quero falar de dois, que são pesadinhos, né? Porque são casos que, infelizmente, assim, os mais pesados são os que eu mais me lembro e são os que mais me impactaram, né? Casos muito leves não me impactam tanto, né? Mas, assim, tenho muitas coisas ali anotadas e aos poucos eu tô avaliando para trazer para vocês. Também acontece de eu ter sensações e situações maravilhosas com as pessoas e virem coisas incríveis. Com certeza acontece isso também. Mas o mais comum é pessoas que estão passando por crises, por problemas, e estão num processo de se organizar e de melhorar a vida, e está passando por uma situação mais difícil. Isso é o mais comum, e isso é o que faz as pessoas procurarem ajuda também, tarô, né? O terapeuta poder estar do lado da pessoa no momento de crise. Porque eu acho que os momentos de crise são momentos que as pessoas precisam de terapeutas, né? Então, tem situações de família, situações pessoais que as pessoas passam por crises emocionais ou inseguranças, e nessa hora é bom alguém te ouvir, alguém ver o que está acontecendo e você reavaliar o que está acontecendo na sua vida. E dentro disso tem as minhas percepções, né, de paranormalidade que está no meio dessa história, né? E é onde eu me coloco ali receptiva para ver o que vem para mim. Então eu vou contar esse caso de uma mulher que ela tinha mais de 40 anos, tá? Esse caso já faz 2 anos. Ela tinha 2 filhos, tá? E por acaso os 2 filhos dela eram extremamente pesados, tinha uma situação emocional muito pesada. O que era muito forte na situação dela, de vida dela, ela tinha uma vida estável financeiramente, profissionalmente, trabalhava, tinha a vida dela, pessoal, e ela tinha uma filha que tinha problemas muito sérios, emocionais, eram problemas profundos e que, mesmo com a psiquiatria, a psiquiatria não conseguia acalmar completamente a filha dela e ela ficar estável, nem com psiquiatria, nem com medicação, ela não conseguia ter essa estabilidade. E essa pessoa fazia trabalhos espirituais para a filha dela constantemente. Eu ajudava com isso e foi feito trabalhos espirituais por um bom tempo. O que é interessante nesse caso que eu me lembro é que quando eu tinha a sensação da filha dessa pessoa, eu tinha a sensação de uma pessoa muito vazia por dentro, que estava muito desconectada com tudo, né? Era uma pessoa muito desconectada. Então, ela nasceu assim desconectada, com essa desconexão muito grande. E isso é uma coisa que eu, como sensitiva, como paranormal, me assustou bastante, porque é como se a pessoa estivesse aqui na Terra totalmente desconectada de tudo, sabe? E não era esquizofrenia, eram outras questões psiquiátricas. E era uma situação psiquiátrica difícil, né? Mas espiritualmente, por isso eu tô trazendo para vocês, a sensação que eu tinha é que essa pessoa estava muito distante, muito longe, muito sem ligação com a Terra, sem vínculo, sem ligação com as coisas aqui. É como se o corpo tivesse nascido, mas a mente tivesse completamente fora, out. E a pessoa tomava bastante remédios, mas eu sentia aquele desespero da pessoa. E ela tinha realmente, a pessoa que tinha um desespero muito grande. Os trabalhos espirituais acalmavam muito essa pessoa e eles eram feitos na linha afro. Acalmavam demais a pessoa e conseguia manter a pessoa
uma certa calma, porque nem o remédio acalmava a pessoa. E outra pessoa da família também tinha um desequilíbrio emocional bem grande, uma depressão, desânimo. Então, assim, era uma casa que tinha que fazer muitos trabalhos espirituais e foi feito durante algum tempo, um bom tempo. Mas o que eu ia trazer para vocês, assim, é que por que tem determinadas famílias, as coisas que eu penso, por que tem determinadas famílias, determinadas situações que você tem que fazer muito trabalho espiritual? Porque se você não fizer muito trabalho espiritual, parece que o negócio está se dissolvendo, está desagregando, parece que a coisa está... Por que existem certas famílias que parece que tem alguma coisa ruindo, alguma coisa que está decadência, caindo? Não era problema de magia, de trabalhos espirituais, pelo menos não agora. Eu acredito que os trabalhos de magia que essa pessoa recebeu nessa família foi da mulher do ex-marido, entendeu? Que mandava trabalhos de magia pesadíssimos quando os filhos eram pequenos ou quando estavam para nascer, sabe? Quando eram pequenos, ela recebeu muito trabalho de magia. E aí a minha visão dentro da minha paranormalidade é que ela recebeu muitos trabalhos de magia e nunca desfez isso. Simplesmente porque ela é de uma linha, que era uma linha kardecista, uma linha de 400 anos para cá, e ela nunca desfez esses trabalhos, nunca mexeu nisso. Isso foi tomando um rumo, sabe? Então, dentro da linha afro, as pessoas mexem com uma energia e fazem um cruzamento de energia que torna uma grande decadência numa casa ou numa família. E é como se tivesse ali um trabalho que cria uma sinalização de uma grande decadência, e através desse sinal de uma grande decadência, esse sinal é trabalhado através de entidades, de espíritos, de deidades, que fazem o trabalho de criar um sinal de derrota, de falência, de decadência, que envolve loucura, perda de dinheiro, doença, suicídio, tudo isso. Através de trabalhos espirituais, você pode desfazer esses sinais e trazer uma situação para a família e para casa de que você cria uma outra projeção, uma outra imagem ali, uma outra vivência. E isso não é feito no plano mental. Porque esses trabalhos de linha de esquerda, de linhas baixas, linhas pesadas, são feitos com entidades e com grupos de espíritos, com deidades que mexem com energias muito fortes, pesadas e muito telúricas. Isso não é mental, nunca foi, entendeu? Não é mental, mas tem uma reflexão no plano mental. Nessa dimensão mental, astral, não vou falar de astral, vou falar do campo da pessoa, que envolve várias dimensões, não é uma dimensão ou duas ou três, a gente está falando de várias dimensões. E se eu puder falar sobre paranormalidade, vamos falar em muitas dimensões, não em 5 dimensões, mas que em torno de um corpo, de uma alma, pode ter muitas dimensões. Muitas, pode ter 50 dimensões. 50 planos ligados àquela pessoa. E esses trabalhos são tão pesados que eles abrem portais em determinadas dimensões, com determinados espíritos, entidades, deidades, que elas vão trabalhando aqueles portais e entrando na casa da pessoa, entrando no corpo da pessoa, entrando na vida da pessoa e vão direcionando uma energia de perda, de loucura, de doença, de morte. E foi feito trabalhos espirituais e houve uma calmaria na casa da pessoa e houve um equilíbrio por um bom tempo. Só que o que essa pessoa ficou muito indignada é que tinha que continuar com os trabalhos espirituais. E tem pessoas que não querem dar continuidade, acham que vão fazer um trabalho espiritual durante 2 anos e não precisa mais fazer e acabou. E na verdade não. Porque às vezes alguns trabalhos de macumba
eles são retirados, mas às vezes tem ligações também kármicas das pessoas, tem problemas espirituais da família, tem uma série de coisas que afloraram ali. Quando a pessoa recebe um trabalho de magia pesado, aflora nela toda uma ligação com vida passada, com karma. É como se pudesse isso vir à tona, isso foi exposto, isso parece que uma coisa que estava dormente, estava adormecida, desperta. Então, uma pessoa que passou recebendo trabalhos de magia pesado durante 10 anos da vida, durante 15 anos, e isso foi um trabalho arquitetado para destruição da família, de várias pessoas da família, essa pessoa teria que entrar num processo de fazer trabalhos fortes e durante também 10 anos, 8 anos, 15 anos, para estabilizar aquilo ali tudo e trabalhar essa mudança, porque mesmo que você tire os trabalhos de magia, que isso pode ser feito talvez em 6 meses, você consegue tirar, mas você tem que fazer todo um trabalho para organizar aquela energia, para levantar aquelas pessoas e para mudar a vibração da casa e das pessoas. E isso, para ser construído, demora também um tempo para cada vez mais estar num nível maior. Gente, assim como o arquiteto constrói um prédio, e para construir um prédio ele tem que criar um alicerce, tem que criar uma base, tem que criar toda uma estrutura para se levantar um prédio, no plano espiritual é a mesma coisa de um prédio que você está construindo. Não adianta só tirar a macumba de 15 anos atrás que está consumindo o corpo daquelas pessoas há anos. Você tem que criar uma estrutura e começar a levantar tijolo, começar a botar argamassa e começar a decorar e começar a pintar a parede, a colocar móveis, a criar toda uma estrutura no plano espiritual para aquelas pessoas se levantarem. Porque na minha visão como paranormal, uma pessoa que está andando, que está em pé, que está levantando, que está alcançando coisas, que está com a vida andando, ganhando dinheiro, conseguindo se expandir, conseguindo ter sanidade mental, conseguindo ter saúde, conseguindo ter inteligência, capacidade de estudo, e são várias bênçãos, gente. Se a vida de vocês está assim, é porque vocês não têm muitos problemas espirituais, porque vocês têm um karma mais leve e porque vocês estão conseguindo enfrentar uma série de coisas e se manter em pé. E a sanidade mental, a lucidez, a saúde física, a paz emocional, o equilíbrio, né? E a visão do futuro e o ânimo para fazer as coisas, isso é uma imagem totalmente espiritual, gente. Isso é espiritual. E quem não está assim tem que trabalhar a parte espiritual para ficar assim. Porque a natureza do homem é ele estar firme, com saúde, forte, agindo, enfrentando, se colocando, realizando aos poucos. Não precisa se realizar rapidamente, imediatamente, mas a realização é uma coisa contínua. A construção de uma realização é uma coisa contínua, determinada, é um processo. E o que eu queria falar desse caso que me incomodou é que essa pessoa fez um trabalho de alguns anos que mudou e melhorou muita coisa, mas que essa pessoa não queria continuar a mexer nisso. Não queria continuar a mexer nisso porque ia dar trabalho e ficou sem saco para continuar mexendo na parte espiritual e resolveu largar essas coisas porque acha que isso é perda de tempo. E uma coisa que eu queria trazer para vocês é que uma pessoa, uma família que é vítima de trabalhos de magia pesados durante mais de 10, 15 anos, precisa de trabalhos espirituais de muitos anos para se levantar. Porque essas entidades, essas presenças, essas deidades, elas vão criando um vínculo com aquelas pessoas, um vínculo muito destrutivo, muito forte. E não, você não tem que só quebrar esse vínculo, desatar esse nó, né? Quebrar isso, mas você tem que criar outros vínculos para a pessoa, com outras deidades, outras entidades que possam, né, fazer essa pessoa se expandir.
Eu tenho certeza disso, eu tenho conhecimento disso, eu convivo com isso, eu sei que é assim. Ah, mas tem outras linhas que não trabalham dessa maneira. Tem, mas eu quero ver se elas conseguem tirar a macumba e mexer, e levantar e fazer a pessoa erguer. Só quero saber disso, porque eu sei do que dá certo. Agora, se tem outras que fazem isso mesmo de verdade, de fato. Porque o que eu sei é que muita gente, quando tá com macumba muito pesada, muita linha não consegue nem tirar. E a pessoa se afunda e ela até desiste de tudo, porque ela acha que é impossível mexer naquilo. E na verdade a gente sabe que as macumbas mais pesadas são feitas por linhas de 10 mil anos, de 8 mil anos, 5 mil anos. Fora as ordens de magia, né? Que trabalham também com coisas bem pesadas. E que também para ser retirados dá trabalho, entendeu? Agora, por que o nosso mundo vive nessa guerra espiritual? Não é uma guerra espiritual, mas nosso mundo não é só você preocupar quando você sai na rua com a tua bolsa, né? Mas é você se preocupar com o teu lado espiritual, com a proteção tua espiritual, com o equilíbrio teu espiritual, com o crescimento espiritual, com ter maior força espiritual. A gente está falando de poder espiritual. Poder espiritual. Para mim, é uma coisa super necessária para estar nesse mundo, né? Porque o poder só material não resolve a tua vida, tem que ser espiritual também. Tem que ser material e espiritual. O material, se você tem dinheiro para pagar tuas contas, para viver e para organizar tuas coisas, já é um. Se você quer crescer, quer melhorar, você tem direito. Você constrói isso. Mas o poder espiritual é muito importante. Na minha visão como paranormal, ela é muito importante, as pessoas têm que procurar esse lugar de poder espiritual. O que eu acho é que cada pessoa tem uma afinidade com uma linha e tem afinidade com algum lugar, dentro das coisas que ela sente, tem coisas que são mais afins para ela, que ela sente melhor. Mas as pessoas têm que procurar um lugar que ela sinta mais poder espiritual. Bom, os ateus não vão acreditar em nada que eu tô falando, mas eles não deviam nem estar no meu canal, porque também é perda de tempo, né? Eu tenho um caso que aconteceu também, que eu queria contar, de uma mulher que ela estava com uma separação com um namorado. O namorado era uma pessoa bem perigosa e ele se separou dela. Antes de separar dela, inclusive, ele ficou com várias mulheres, traiu ela com várias pessoas. Mas ele ficou com muita raiva porque ela deixou de ficar com ele, ela rompeu muito, muito rápido a relação com ele. E essa pessoa tinha comprado um imóvel durante o namoro e esse namorado tinha pedido metade do imóvel porque ele namorou ela durante 1 ano e meio. E pela lei ele teria direito, porque as leis mudam, né? E as leis no Brasil agora dão esse direito. Só que tem muita gente que não tem esse conhecimento e tem pessoas que têm. E ela entrou com processo na justiça contra essa pessoa por conta desse imóvel. Bom, o que eu tenho que contar dessa pessoa é que aconteceu uma coisa inacreditável com ela. E eu pressenti que tinha uma energia muito pesada, muito ruim. As cartas estavam muito pesadas, ligadas a esse relacionamento, a esse namorado, e que ele tinha uma energia de ódio dela tão absurda, tão absurda, tão absurda, que ele queria tramar alguma coisa contra ela fisicamente. E eu avisei ela e ela fez muitos trabalhos de proteção espiritual, porque eu falei que ele ia começar a fazer alguma coisa para ela, até fisicamente. Tipo, mandar dar um tiro, sabe? Eu vi que ele era capaz de qualquer coisa. É uma pessoa com uma índole muito pesada e muito cheia de ódio. Não é todo mundo que faz isso, mas tem pessoas que chegam nesse ponto, né? Eu avisei para essa pessoa, só que ela fez vários trabalhos de proteção espiritual, muitos trabalhos, e aconteceu uma coisa inacreditável. Ela cuidou dessa parte espiritual, ela buscou essa proteção espiritual e aconteceu uma coisa inacreditável com ela. Aconteceu que uma mulher entrou dentro da casa dela com uma faca, de madrugada, pulou um muro que era de 8 metros. Entrou dentro de uma casa que era num condomínio e quando ela estava dormindo, esta mulher entrou no quarto dela e veio esfaquear ela dormindo. E porque ela tinha feito muitos trabalhos espirituais,
aconteceu coisas inacreditáveis, tipo, a mulher, ela acordar com a mulher com a faca em cima dela e ela acordar na hora que a faca ia entrar em cima dela. E ela tem um impulso repentino de se proteger, de empurrar a mulher. A mulher era uma mulher mais velha que foi lá para esfaquear ela. Mas essa mulher foi mandada pelo próprio relacionamento que queria destruir ela. E ela foi avisada que ela estava com demanda de agressão física na rua, que a pessoa ia chegar no ponto de agredir ela fisicamente. Ela foi avisada e ela fez muita coisa para se proteger. Ela lutou contra essa mulher no quarto. Essa mulher não conseguiu esfaquear ela, mas ela brigou com essa mulher. Só que ela tinha acabado de acordar. Ela tava, um segundo que ela acordou, ela já foi pra briga e já tirou a faca da mulher. Foi uma coisa assim, tão surreal isso. Tão surreal, sabe? Que eu trago pra mim o seguinte, que esses trabalhos de proteção espiritual que essa pessoa fez com que ela pudesse reagir a tudo isso, se proteger e impedir, né, qualquer coisa que pudesse acabar com a vida dela. E foi por causa da parte espiritual que ela trabalhou, porque nesse caso, impossível uma pessoa dormindo reagir a um esfaqueamento em segundos, né? Ninguém faria isso. Não é uma coisa normal, é anormal. E que eu ia falar para vocês assim, é como que esse poder espiritual, como que essa força espiritual, como que essa proteção espiritual precisa ser trabalhada, né? Precisa ser vista. Porque essas rivalidades que acontecem entre as pessoas, às vezes, não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido. E às vezes é completamente medíocre, você não consegue entender qual o real motivo daquele ódio todo. Porque não faz sentido nenhum. Então, eu acho que tem pessoas que têm uma raiva muito mal direcionada, mal trabalhada e mal resolvida. E que para elas terem raiva de alguém é muito fácil elas terem raiva e ódio de alguém. Porque para elas têm raiva e ódio com muita facilidade. E elas têm desequilíbrio total emocional. Aí volta de novo essa coisa também da psicologia, né? Porque tem gente que tem uma raiva muito mal trabalhada, um ódio muito mal trabalhado, e ela consegue ter uma direção para aquela pessoa, porque ela termina uma relação, ela joga todo aquele ódio em cima daquela pessoa e acha que tem que destruir aquela pessoa, quando que na verdade não teve nenhum motivo real, concreto para aquilo, a não ser uma falta total de trabalho emocional, psicológico para trabalhar o ódio, a raiva. E isso é assustador, né? A gente lidar com pessoas e não saber, algumas pessoas não sabem que aquela outra pessoa tá lá cheia de ódio, cheio de raiva e tá lá ruminando raiva. É uma coisa muito decepcionante, né? Muita decepção. É muito difícil. E se essa pessoa não tivesse buscado uma proteção espiritual, ela não estaria nem viva. Não estaria nem viva. Não estaria nem viva. Não tinha como estar viva. E o outro caso que eu trouxe é dessa pessoa, né, que tinha que trabalhar muito a parte espiritual da família. 2 anos não bastou, né? Tinha que ser mais tempo e mais tempo, porque era muita coisa para ser edificada, para ser construída ali. O que eu sei é que esses trabalhos pesados, eles causam uma energia destrutiva muito grande, entendeu? E que se a pessoa não for lá para desfazer esse encaminhamento destrutivo, toda essa vivência destrutiva, porque a aura fica toda destrutiva, e a gente está falando de outras dimensões, de seres de outras dimensões, que vão lá no endereço, na casa da pessoa, e trabalham essa energia de destrutividade. E precisa desfazer,
cortar essas amarras, a cortar essas relações desses seres com essa pessoa e trabalhar outras relações de outras deidades, outros espíritos para poder levantar aquela pessoa. Porque para mim, assim, é fundamental na minha visão hoje que o meu trabalho já de muitos anos para cá, vamos colocar de 20 anos para cá, né? 25 anos para cá, se bobear, 25 anos para cá, eu tenho uma visão nítida que o nosso trabalho é em outras dimensões, entendeu? É em outras dimensões e na dimensão da matéria, da Terra, o que nos cabe é estudar, ler, ter conhecimento, melhorar as práticas, mas ter essa devoção que para mim é fundamental para ter essa proteção, para trabalhar essa proteção e fazer essas presenças interdimensionais atuarem aqui na Terra, para melhorar o destino das pessoas. Por que que tem pessoas que estão com o destino tão paralisado, tão fechado, tão bloqueado? Eu acredito em psicologia também. Acho que ódio e raiva mal trabalhado, frustração, recalque, trauma, que a pessoa não mexe, ela fica também toda bloqueada, toda, sabe, ferida. E ferida tá aqui para ser trabalhada, para ser, sabe, para ser organizada, toda ferida tem que ter o quê? Tem que ter um remédio para melhorar aquela ferida, para cicatrizar. Cicatrizar implica de você renovar a pele, porque você tem uma ferida aberta de mais de 20 anos, pode dar câncer, o negócio pode destruir a tua pele. Toda ferida tem que cicatrizar. E o problema é que tem muita gente que tem ferida que não tá trabalhada e não tá cicatrizada e tá aberta. Então, gente, aonde dói em vocês, aonde tá incomodando, é onde vocês também têm que procurar terapia para trabalhar. Porque é por conta desses ódios, desses rancores, é que as pessoas vão nos lugares para fazer trabalhos pesadíssimos e para destruir a vida dos outros. E isso acontece às vezes por coisas muito pequenas, tipo ex-mulher, ex-sogra, alguém que, sabe, tá implicando, quer destruir, pessoa do trabalho quer destruir o outro, resolve que vai destruir o outro, que vai acabar com a vida do outro. Mas às vezes o que está por trás disso nada mais é do que um recalcado, um traumatizado, uma pessoa mal resolvida. Só que o problema é que o poder que ela cria, porque ela vai num lugar, porque tem muitas pessoas que estão abertas não só à cura, à transformação, à melhora, mas também à destruição. E ela vai num lugar que tem muitas pessoas que trabalham, né, nessa linha da destruição e na cura. Isso é muito comum, né? Muita gente, muito comum as pessoas fazerem isso, é bem comum, porque a mesma pessoa que cura destrói, porque a energia alta, vê pelo próprio João de Deus, não? A mesma pessoa que cura, que levanta, que tem o poder, também tem o poder de destruição, de destruir, Então, assim, isso é um problema de cada pessoa responder pelo que ela vai fazer, porque ela acredita que é certo do que ela está fazendo. Isso é de cada um, e isso não cabe a gente, isso cabe de cada um, se com Deus, ou com o plano espiritual, com o Olodumare, com o que ela acredita, com todas as forças que ela acredita. É escolha de cada um. Cada um tem a sua escolha. Agora, vai continuar acontecendo isso, né? As pessoas vão continuar cheias de ódio, indo para algum lugar para mandar alguma coisa ou aprendendo a fazer isso, né? Porque, assim, pelas linhas afros tem que ir através de alguém que tenha o comando. Mas pelas linhas de magia a pessoa pode ir sozinha fazer isso. Só que lidar com essas energias, lidar com essas presenças, tem gente que busca isso, né? Essa coisa da vingança, né, do ódio, é um tema pesado, mas é um tema tão comum e a gente tá aqui para refletir, né? Tá aqui para entender isso. Não é que a pessoa vai ter que pregar bondade, porque o ser humano não é bonzinho. O ser humano tem seus problemas, tem as suas raivas, tem as suas
suas complicações, né? Suas brigas. Mas a questão é que tem muita briga que é desnecessária e tem muita guerra que é levantada por conta de coisas bem pequenas. Às vezes, quem tá de fora assim, vê que a pessoa tá levantando uma guerra por conta de uma coisa que doeu no outro, mas o outro já tá cheio de dor mal resolvida, né? O problema é que a pessoa que tem muito trauma, qualquer coisa que incomode ela mais, ela já tá indo pra briga, porque ela já tá muito ferida, né? A pessoa que tem muito recalque, muita frustração, qualquer coisinha pode incomodá-la profundamente. É por isso que a gente tem que ficar próximo a quem fala doce com a gente, quem nos respeita, quem nos ouve, porque essas pessoas que têm um clima mais doce, um clima mais de paz, é melhor de conviver, né? Porque muita rivalidade não dá para alimentar rivalidade nesse plano da Terra. É insuportável uma pessoa viver no meio de rivalidade. Mas às vezes você tá quieto no seu canto, rezando, e a rivalidade, a loucura do outro cruza o caminho. Então essa mulher foi vítima de magias muito pesadas com os 2 filhos dela durante muitos anos. Isso trouxe uma atormentação muito grande para a família e colocou em risco a vida dos filhos. E o trabalho para mudar e para transformar isso demandaria muito tempo e demandaria muita energia envolvida para você poder pegar pessoas e levantar elas, não é assim? Você pode limpar, organizar, melhorar, mas levantar é um trabalho. A mesma coisa, gente, vocês sabem, para vocês se levantarem em relação a alguma coisa, a quantidade de trabalho que você tem que fazer para se levantar. Às vezes não vem de imediato isso. É um processo. Envolve determinadas ações, determinados trabalhos, determinadas líderes religiosos, médiuns, pessoas que trabalhar, pessoas que têm capacidade para mexer com isso. Tem gente que tem capacidade para levantar os outros espiritualmente. Muitos pais de santo têm capacidade para levantar quem eles querem. Muitos magicistas, se tiverem intenção, se forem pessoas interessadas em levantar o outro, ele tem essa capacidade. Ele pode. E tem gente que precisa. E a outra mulher, que ela saiu de um embate violento físico na matéria, por conta de ter ouvido o conselho meu nas cartas, 6 meses antes de que ela tinha que fazer uma proteção violenta espiritual para ter um corpo mais fechado, porque ia ter ataque físico com ela. E teve. E ela saiu desse ataque. Já aconteceu outras vezes de eu ver nas cartas pessoas que iam sofrer ataque físico, iam sofrer agressão física. E avisar a pessoa e pedir para fazer coisas espirituais, porque ela teriam como criar blindar essa situação. E depois eu conto outras histórias, mas eu tenho histórias sobre isso. Essa mulher realmente foi avisada 6 meses antes, só que ela ouviu o que eu falei. Ela fez os trabalhos de proteção fortíssimo. O ataque foi determinado, a pessoa pulou o muro, subiu a casa. Engraçado, foi uma mulher engraçado que não era novinha, uma mulher de mais de 50. Engraçado é que a mulher saiu de lá sem esfaquear ela. Entrou em luta corporal e a mulher saiu correndo. E isso foi uma história, assim, surreal, cara. Coisas que acontecem no Brasil. Não vou falar nem a cidade que foi. Não vou falar. Aliás, não tô dando detalhe de nada. Estou comentando a situação. Mas, assim, são coisas muito inacreditáveis que acontecem no Brasil. Acho que não acontece isso em todos os países. Isso acontece. Pode acontecer em alguns lugares, mas no Brasil acontece muitas agressões à mão armada, agressão física. Às vezes o grau de ódio no Brasil tá acima da média, né? Porque tem essa coisa da agressão física. E realmente, a pessoa vir com o outro com faca é vingança. Na questão de criminalista,
é vingança, é pura vingança, porque a pessoa quer executar o outro, executa com revólver, mas se ela entra com faca é porque a coisa é no nível da vingança, porque o revólver é muito mais certeiro e rápido. Só que essa pessoa, dormindo, se defendeu, saiu da situação e ainda botou a pessoa para correr. E isso foi uma reação de poder espiritual, porque ela não teve um arranhão no corpo. Nada. E ela estava dormindo. Então, eu já vi muita coisa, gente. Eu já vi muita coisa. Existe proteção espiritual mesmo. E vocês têm que pedir, têm que trabalhar e têm que lidar com isso. Saber que a gente está na rua não é só cuidado com o físico, é o cuidado com a parte espiritual. E até rezar para não ter inimigo, né? Se puder rezar e orar para não ter inimigo, seria bom, né? A gente trabalhar para não ter inimigo seria maravilhoso, mas a mediocridade, ela sempre aparece, né, gente? Mediocridade está além da razão, da sanidade mental. Obrigada, mais um relato. Eu vou vendo com calma os relatos que são interessantes, mas eu faço outro. Obrigada.